O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais ao teu adversário, apresenta-te diante do magistrado. Procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos, as palavras de Cristo hoje não foram escolhidas porque estamos aqui. É a liturgia oficial da igreja no mundo inteiro. Numa igreja católica se reza e se rezou através dessa palavra de Deus. Jesus é questionado diante dos judeus e dos poderosos da religião judaica de seu tempo. E não somente a religião judaica, mas todos. Vocês sabem reconhecer os sinais da natureza. Um pescador, quando vê o vento, ele sabe quando pode ir ou não em alto mar. Quando se pode plantar alguma coisa para poder depois colher. Ver os sinais realmente da terra. E como é que vocês não conseguem perceber os sinais do tempo presente? Jesus se referia às profecias que haviam sido profetizadas e ditas a respeito dele. E eles estavam como que cegos, incapazes de perceberem que tudo que se havia passado e falado antes se referia ao próprio Cristo. Vocês estão tão estudiosos, sabem perceber esses detalhes do céu e da terra e não conseguem perceber o tempo presente? Não sabem quem está falando a vocês? Jesus ali abertamente falando do reino, que ele era o próprio Deus. Mas o que faz a cegueira espiritual numa pessoa? A graça está diante dela, lhe visita, lhe bate a porta e ainda assim é incapaz de perceber quem está lá. Nós estamos acostumados ou desejosos de que a manifestação de Deus divina seja através de portentos, milagres, sinais. Só que a forma comumente como Deus age é na simplicidade. E assim como nós percebemos o vento que se aproxima, e esse vento sul está tão devagar em nossa terra, em nossa região, e desejamos que este vento sul se aproxime, porque sabemos que com ele vem realmente chuvas, a possibilidade muito mais forte. O vento sul
faz com que o mar esteja mais agitado, e por isso mesmo um pescador não pode talvez se arriscar em alto mar, dependendo da sua embarcação. Assim, meus irmãos, podemos ficar cegos aos sinais da presença de Deus. Eu costumo dizer, e falo mais uma vez, eu nunca vi Jesus Cristo, Ele nunca apareceu para mim, mas eu tenho a certeza de que Ele se faz presente, aqui e agora, porque Tua palavra diz que onde 2 ou mais se unem em Seu nome, Ele se faz presente. Eu, como sacerdote nessas missões e ouvindo o relato de alguns, eu me regozijava interiormente em vendo pessoas se lançando pela primeira vez, nunca falou, nunca pregou nada, e de repente se jogando para visitar a casa de não sabe quem, para falar de Deus. E ela se dizia: quem sou eu para falar de Deus para alguém? Como não ver nisso sinal da presença de Deus? Que pessoas vão sendo capacitadas, é o que eu mais ouvia, e eu dizia para vocês antes de começar a missão: não tenham medo, se lança, porque Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe saber lhe dar a graça do silêncio, da palavra certa, no momento certo. Isto, se eu não vejo Deus nestas coisas, eu vou ver Deus aonde? Eu vejo sinais de Deus na pessoa do nosso sumo pontífice, o Papa Francisco. Eu vejo esse homem, é como se víssemos um pouco um Cristo vivo hoje. Não estou querendo dizer que ele seja Deus e Cristo, pelo contrário, mas você vê ali como um homem, como um sacerdote, como um cristão, como um bispo, como um papa, na humildade e simplicidade. É impossível, até mesmo aqueles que não são católicos, não ver nesta pessoa a presença de Deus. Só que a gente até percebe os sinais de Cristo, só que nós não vamos atrás. Bater palma para o Papa Francisco, sentado em casa, é fácil, é cômodo. É como se eu percebesse o sinal e não mudasse nada. É como se eu visse o vento sul ali dizendo: não entra no mar, e eu entrando no mar e não mudando a minha vida. É como se eu visse e percebesse as graças e não transformasse, não entrasse nela. Uma coisa, meus irmãos, primeira coisa é ver o sinal do tempo, outra coisa é colocá-lo em prática e interpretá-lo. E é esta questão que Jesus questionou às lideranças do seu tempo. Vocês percebem tudo e não conseguem ver. Nós, meus irmãos, 2000 anos se passaram de Cristo, evoluímos em tantas coisas, tantas tecnologias, a ciência que se desenvolve a cada dia. Isso é bonito, o ser humano se dedicando, se estudando, especializando. Isso é belo, ajuda a transformar o nosso mundo melhor. Mas nós não podemos ficar cegos aos sinais de Cristo, ficarmos cegos e não perceber que nossa vida está indo por outro caminho, e a graça de Deus nos visitando, e nada. Jesus questiona a cegueira deles, dizendo ainda: como não sabeis? Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? E ele diz, através de São Lucas: para que irmos aos tribunais? Vocês não têm capacidade de poder ali julgar, não conseguem perceber. Lucas traz um caráter mais escatológico, ou seja, do final dos tempos. Quer dizer ele: olha, cuidado para não ter que chegar lá depois de nossa morte,
e ali, meus irmãos, não haver mais tempo. Percebamos os sinais da presença de Deus. Para de ficar esperando algo portento, algo miraculoso, e aí sim você irá crer. Deus está nas coisas simples. Eu vejo Deus aqui, em vocês, saírem de suas casas para estar aqui. Eu agradeço a Deus por ter fé. E o que me faz ter fé? Somente Ele me deu a vocês, Deus dá a todos. Mas a fé requer de nós também um abandono, um lançar. Se eu falo que tenho fé, mas não consigo dar um passo naquilo que Ele me ensina, não adianta nada. Agora, é dando passo naquilo que Ele me ensina que minha fé vai se tornando maior. E quanto mais fé a gente vai tendo, mais o mundo se torna diferente, mais leve. Quantas famílias, nesses dias que visitamos, que estão um pouco machucadas. Quanta gente ainda que não está percebendo e não está vendo o sinal de Deus em como deve se viver. Quanta falta de misericórdia. Papa Francisco neste ano convocou a igreja e o mundo inteiro a viver a misericórdia. Eu tive a oportunidade neste ano da misericórdia de fazer uma peregrinação com alguns daqui da paróquia, e o mundo inteiro por onde nós passávamos tinha ali a Porta Santa, e você via pessoas do mundo inteiro, em cada sua cidade, em cada seu país, se multiplicando atividades, atitudes de misericórdia. Gente, como é que o gesto de uma pessoa, de um papa, começa a transformar o mundo inteiro? E talvez o seu gesto, pequeno que seja, começa a transformar o mundo inteiro. Através de um sacerdote, um mar de pessoas ser visitado. Através de você, outro mar de pessoas. É como uma corrente, a corrente do bem. Isso é perceber os sinais de Deus. Só que as pessoas hoje estão preocupadas e ocupadas com todos os sinais terrenos e não conseguem perceber a presença de Deus. São Paulo, na leitura primeira que nós ouvimos, ele escreve aos Efésios, ele diz o seguinte: eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Cada um de nós foi vocacionado, chamado. São Paulo exorta para que nós caminhemos segundo a nossa vocação. Eu como sacerdote, você como vida matrimonial, como leigo engajado em alguma situação, como um profissional, que cada um viva a sua vocação com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Amados irmãos, eu tenho dito, quem tem me ouvido esses dias, paciência é o primeiro atributo que Paulo diz sobre o amor. Diz ele na carta aos Coríntios 13, a caridade, o amor é paciente, compassivo, tudo crê, tudo suporta, e assim por diante. E uma das coisas que nós mais vivemos hoje é a ausência da paciência. Como a sociedade, como as nossas relações hoje são cada vez mais impacientes. E se eu não aprender a ser paciente, não viverei o amor e, consequentemente, não serei misericordioso. Misericordioso será uma palavra que irei dizer, não a qual irei viver. A paciência é o caminho da misericórdia. E nós somos chamados a viver, segundo São Paulo nos pede, segundo a nossa vocação, a caminhar com humildade e mansidão e suportando-vos todos com paciência no
amor. A paciência se adquire, a paciência é dom de Deus, mas ela também é fruto do nosso esforço. O povo no trânsito agora, facilmente no trânsito se perde a paciência. Em casa, quando se chega de um trabalho o dia inteiro intenso, facilmente são as pessoas que mais rapidamente nós machucamos, são aquelas pessoas que estão dentro de nossas casas. Facilmente perdemos a paciência vendo uma televisão, no trabalho, e facilmente começa-se a xingar. Eu digo isso sempre às crianças: xingamento é uma oração para o diabo. Toda vez que xingo, o que é o xingar? O xingar é desejar mal a alguém. E assim por diante. E assim, ou seja, você está automaticamente desejando um mal, proferindo um mal. Isto é uma oração do mal. E o xingamento já é a falta desta paciência. Se eu aprendesse, no momento das minhas emoções afloradas, e ali começasse a exercer a oração, com certeza eu não irei xingar e, consequentemente, alcançarei a paciência. Não diga que nós somos assim, não. Perceba o sinal de Deus. É neste momento difícil, porque é fácil estar paciente aqui agora. É fácil. Agora, a arte da vida e a vivência do Evangelho, isso se dá em nosso dia a dia. É respirar fundo, vinde Espírito Santo, Ave Maria, Pai Nosso. É dar uma volta. É desta maneira que nós alcançamos a paciência. Aquela pessoa que bateu, levou, automaticamente ela reage. Essa pessoa, infelizmente, nunca vai amar. Quantas pessoas passam nesta terra e não sabem amar? Não sabem amar. E se eu não sei amar, meus irmãos, eu sou uma pessoa tão infeliz. E o que a gente vê pelo mundo afora são pessoas infelizes. Tem tudo. Mas há um vazio interior, porque não aprendeu a amar. Amar é aquilo que nos planifica, que nos faz melhores. E eu só posso amar com o outro. É o outro que me faz, é na relação de amor que realmente eu me purifico. O outro mostra para mim aquilo que eu devo melhorar. E é nesse ruído, nessa relação que eu vou me purificando. Eu não posso descartar o outro. É verdade, talvez gostaríamos que os outros fossem aqueles que eu escolhesse. A vida não é assim. A gente não vive só com quem nós nos escolhemos. Nós temos que viver com aqueles que estão ao nosso derredor. Família não se escolhe. Muitos dizem que amigos é a família que nós escolhemos. Viver bem com os amigos é fácil. Viver bem em família, aqui está a arte da nossa vida. E São Paulo nos pede para que nós vivamos e caminhamos segundo a esta vocação. Como sacerdote, muitas das vezes também eu respiro fundo, olho para o quadro de Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, me tira daqui. Minha Nossa Senhora, me ajuda. Ou estou na igreja, respiro fundo, na Eucaristia, Senhor Jesus, me controla. É assim que vamos adquirindo a graça desta santidade e dessa paciência. Tenho muito ainda a crescer.
mas eu vou percebendo os sinais de Deus no outro. Deus me visita quando vejo uma situação difícil e que eu não gosto. Senhor, você está me mostrando, você está ali. O Senhor está ali daquela pessoa que eu tenho dificuldade. E vou ter que me aproximar. Não é que o outro é Deus, mas o outro me revela aquilo que em mim deve ser modificado. Amados irmãos, neste ano da misericórdia que estamos encerrando, agora em novembro, foi um ano de graça na igreja. Mas ainda muitos católicos cegos, e eu vou dizer as palavras do próprio Jesus Cristo. Muitos católicos hipócritas. A graça que Deus nos deu hoje, neste ano, de alcançarmos as indulgências, de alcançarmos as misericórdias, sem pagar nada. Na Idade Média, as indulgências eram vendidas, eram compradas. E a igreja foi muito criticada por este tempo, um pouco difícil em nossa história. Mas não vamos julgar aqui o passado. E hoje, de graça, os católicos hipócritas veem os sinais e não mudam. O que é a indulgência? Quando eu procuro um sacerdote e ele atende a minha confissão, o padre ali, em nome de Deus, perdoa os seus pecados. Mas o padre é um pecador. Sim, sou o primeiro. Mas Deus age em vasos de barro que somos nós. Assim como deu a Pedro a ligar na terra e no céu, aos apóstolos deu o poder de conduzir a igreja, aos apóstolos deram a graça de poder ali transformar o pão no corpo e sangue de Cristo. Deu também à igreja o poder de ligar e desligar. E um sacerdote agindo ali na pessoa de Cristo, ao perdoar o nosso pecado, saímos do confessionário perdoados. Mas ainda permanece as consequências dos nossos atos. Por exemplo, eu vou e quebro essa pilastra, esse ambão aqui. Ele quebra. Padre, eu pequei, quebrei uma pilastra da igreja. Tudo bem, filho, então vai lá consertar. Tem coisas que nós podemos ali reparar. Só que tem coisas que deixam consequências na sociedade. Aquele filme A Dúvida, acho que não sei se vocês já viram, vale a pena, de uma freira que duvida do sacerdote se ele tinha cometido um pecado ou não. E aí quando ela vai confessar, o padre vai e diz: você vai no alto do telhado, pega ali um travesseiro cheio de pena e joga no telhado afora, ao vento. Depois volta aqui. Ela fez e voltou. Quando voltou, o padre disse: agora você vai e vai fazer o quê? Vai recolher as penas. Ela disse: mas padre, é difícil. As penas voaram, foram para tudo quanto é lado. Foi isso que você fez. Isso se chama consequências do pecado. O padre perdoa pelo fato dela ter pecado. A indulgência é o perdão dessas consequências. E o que a igreja pede para nós? Que simplesmente nos confessemos e passemos por uma porta. A porta não tem nada demais, não tem. É uma porta. Vou passar lá e não vai acontecer nada. Vai acontecer o quê? Nada. Não precisa pagar nada. Você simplesmente se confessa e passa por uma porta. Mas isso é bobo.
Lembra lá no Antigo Testamento? O que pediu para mergulhar 7 vezes no rio? Isso é eu tenho rio na minha terra, vou mergulhar aqui na sua terra. Faça isso. Só isso. E rezar pelo Papa. Os sinais dos tempos, os sinais de Cristo foram dados. E desculpa, católico, usando o evangelho de hoje, os hipócritas não perceberam. Por isso, deixe de ser hipócrita. Perceba o sinal, é simples, da presença de Deus. Não tenha medo de um sacerdote. Não tenha medo de se rasgar e confessar as suas feridas. E termino dizendo: todo ser humano, tudo que nós fazemos, nós temos necessidade de partilhar com alguém. Nós temos vários profissionais no mundo, na psicologia, na medicina, assim por diante, amigos, que nós partilhamos. E ali sentimos até um pouco aliviado. Mas a nenhum deles foi dado o poder de ligar e desligar. A confissão é o momento que nós nos humilhamos, mas que tira, o sacerdote diz: vai, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agimos em nome de Cristo, porque Ele nos deu esta autoridade. Meus irmãos, saber que nós não seremos cobrados por causa disto, isto é perceber os sinais de Deus. E quanto mais eu vivo a confissão, mais eu sou misericordioso. Quanto menos eu vivo a confissão, menos serei misericordioso. Porque é só vivendo o amor de Deus, aí sim eu conseguirei amar os demais. Todos nós aqui vamos perceber os sinais de Deus. Olha para onde a sua família está indo. Olha onde as suas escolhas estão te levando. Para, homem de Deus. Para. Observe. Os sinais de Deus não se percebe na velocidade do dia a dia. Os sinais de Deus se percebem na quietude, no saber parar e ouvir. Para de ser senhor de si mesmo. Para de deixar que outros sejam senhores de sua vida. Pare de deixar que uma outra pessoa reine sobre você. Pare que um cantor, um artista reine na sua vida. Pare de que realmente a ganância, a vaidade, o poder reine sobre você. Para. Há um só Senhor. Um só Senhor. E esse um só Senhor é Jesus Cristo. Ouçamos o que Ele nos diz e coloquemos em prática. Não simplesmente meros ouvintes, mas nos esforcemos para colocar em prática. Nos esforcemos para ser misericordiosos. Esforça para perdoar. Esforça. É isso que nos fará pessoas melhores. Deixe Deus ser Senhor da sua história. Para de querer dominar e conduzir a sua vida por você mesmo. Tenha a humildade de se parar durante o dia, ou pelo menos uma vez por semana, para juntos meditarmos e ouvir o que Deus tem. Leve a tua família desde cedo, que ela reine e seja reinada por Cristo. É o mundo virtual que muitas vezes tem reinado em muitas famílias. Perceba os sinais da ausência de Deus e ouça Deus gritando. Nós montamos todo este cenário, 3 dias montando isso daqui para você. Deus investiu isso para você, para que você possa abrir a tua cabeça e deixar que Ele reine. Para de querer ser autossuficiente, egoísta, prepotente.
Tenha humildade, homem de Deus. Se dobre diante dele. Ouça o que ele tem a dizer. Ouça, não tenha medo. Você não vai se tornar um beato de igreja. Pelo contrário, você será uma pessoa realizada e feliz. Perceba os sinais de Deus, que fala nas pequenas coisas, e deixe Jesus Cristo ser o Senhor de nossas e sua vida. Por isso, feche um pouco os teus olhos. Deus, nós só encontramos no silêncio. Senhor nosso Deus, tira toda a hipocrisia do meu coração. Não quero ser hipócrita. Abra os meus sentidos para perceber a tua presença, os teus sinais. Cure as minhas feridas. Restaura-nos. Senhor nosso Deus, me chamastes para ser sacerdote, chamaste para ser casado, me chamaste para ser um profissional. Por isso, ajuda-me a viver a minha vocação, Senhor. Dai-me a graça de ser um bom pai, dai-me a graça de ser uma boa mãe, e assim, cada um no seu lugar. Dai-me a graça de ser um bom filho. Senhor Jesus Cristo, abra os nossos olhos, que este vento que sopra seja o teu Espírito a nos tocar e a nos libertar. Cura as nossas feridas físicas e espirituais. Senhor Deus, ensina-me a ser paciente. Tira toda essa velocidade interior. Dai-me, Senhor, o equilíbrio de minhas emoções. Me ensine, Senhor. Senhor Deus, que possamos aprender a viver isso tudo em família, em nossas casas. Vem, Senhor nosso Deus, em nossas casas. Imagine agora a sua casa, o seu apartamento, os que moram naquela casa, e já vai rezando, pedindo a Deus: Senhor, dai-nos paciência, dai-nos amor. Senhor, seja o Senhor da minha casa. Senhor, seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor de minha família. Caia por terra todos os outros reis que insistem em reinar em nós. Revista-nos, ó Deus bendito, de vossa graça, de vossa força. Reina, Senhor Deus. Reina aqui, a começar aqui nesta praia, nesta areia, a todos que aqui estão, a quem nos ouvem. Reina. Reina aqui, Senhor Deus. Pode reinar em nosso coração, em nossa vida. É o que vos pedimos. Quando você chegar em casa, não esqueça que é ali que você deve aprender a amar e ser misericordioso. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Quando em minha casa
cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Vamos juntos? Quando em minha casa, quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Mais uma vez, quando em minha casa, quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Quero ver você cantando, hein? Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. O amor às vezes custa forças, o amor às vezes custa forças, perdão às vezes custa lágrimas. Preciso revelar, meu Deus, porque eu sou de Deus, porque eu creio em Deus. O amor às vezes custa forças, perdão às vezes custa lágrimas. Preciso revelar, meu Deus, porque eu sou de Deus, porque eu creio em Deus. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Por última vez, escute isso. O amor às vezes custa força, o amor às vezes custa força, e precisa de ter muita força para amar. Perdão às vezes custa lá, chora, sangra, mas é necessário. Preciso revelar, meu Deus, porque eu sou de Deus, que eu sou de Deus, porque eu creio em Deus, porque eu creio em Deus. O amor às vezes custa forças, o amor às vezes custa, mas não tem outro jeito, é o único jeito. Perdão às vezes custa lágrimas, preciso revelar, meu Deus, preciso revelar, meu Deus, porque eu sou de Deus, porque eu creio em Deus. Ficando de pé, quando em minha casa, quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Vira pro seu irmão, tá do seu lado e diz: quando em sua casa, cansado você chegar, precisa te lembrar que quem te espera são os que eu preciso amar. Quando em tua casa, cansado, quando em tua casa, cansado eu chegar, preciso